Olá, queridos, estamos mais uma vez aqui para o nosso Conversa Pública, né? Nosso espaço liberal aqui de conhecer novidades, obter informações bacaninhas que podem ser muito úteis para a gente no nosso dia a dia. Hoje eu trago para vocês um tema que ele é muito buscado até por todo mundo, né? Porque nessa época de final de ano, com a chegada das diversas confraternizações, quer seja no Natal, quer seja no final de ano, muitas pessoas ficam em dúvida sobre o que comer e com a escolha do melhor cardápio. Parece difícil a gente conciliar receitas tradicionais e as gostosuras típicas dessa época com uma alimentação saudável. Será que dá para fazer isso? Dá para aproveitar o melhor das festas sem ficar se preocupando com quilos extras e excessos aí de alimentação? Quem vai nos trazer as informações, as respostas para essas questões é a Tarsila Campos. Ela é nutricionista do Centro Especializado em Obesidade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muitíssimo obrigada, Tarsila, pela sua presença e disposição de conversar conosco aqui na Voz Novas hoje. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Acho que sempre é importante a gente esclarecer algumas dúvidas e tirar o peso de uma época que é tão marcada por encontros, por renovações de sentimentos, por encontros familiares, e aí a gente conseguir colocar outros significados também, que não só uma preocupação em cima de um alimento, e a gente conseguir passar aí um pouco mais tranquilo, né, durante esse período todo. Então, estamos aí, vamos tirar as nossas dúvidas, aproveitar esse momento. Verdade, né? Na verdade, assim, eu começo te perguntando sobre cuidados básicos, né? O que são os cuidados que a gente precisa ter na hora de pensar em uma alimentação para esses momentos, né? Para essas festas do final do ano? Porque parece que já tem um cardápio pronto, né? Coisas muito definidas e que, se nós não tivermos esses pratos na mesa, parece que você não está comemorando o final do ano. Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Eu acho sempre importante lembrar que talvez a gente fale até de um período onde tem alguns pratos que a gente pode até usar em nosso favor, né? A gente fala aí de mesas coloridas, mesas onde a gente usa muito frutas como base, existe muita época das frutas secas, as frutas oleaginosas, nozes, castanhas, pratos que até ao longo do ano aí ficam meio esquecidos, né? Como peixes como bacalhau, um salmão, as aves também que fazem parte, e aí talvez o que a gente tem que tentar ter em contraponto aí é como que a gente vai combinar esses alimentos. Lembrando que quando a gente fala aí talvez de doenças crônicas como diabetes, obesidade, o cuidado maior muitas vezes não é o que a gente está comendo, mas a combinação e a quantidade. Então eu diria que do ponto de vista aí de rotina de família, de pratos típicos, talvez fazer um balanço, como que a gente pode trabalhar com combinar uma proteína com carboidrato de boa qualidade, colocar uma fibra. Então, se a gente tiver meio que na hora ali de planejar aquela ceia, aquele almoço em família, e trazer uma opção de uma salada, onde a gente consiga garantir aí folhas e trabalhar alguma coisa mais diferenciada para esses dias, combinar essa salada com algum tipo de fruta. Na hora de fazer um carboidrato, a gente pode ir para o arroz ou para uma farofa, que são coisas que a gente usa nesse dia a dia, e talvez combinar com legumes ou com outras coisas, ou fazer um arroz com amêndoas, que fica extremamente saboroso e combina com outras preparações que a gente usa nessa época do ano. E aí, no mundo das proteínas, eu acho que a gente varia bem, né? Tem famílias que são mais acostumadas a fazer um tender, ou faz o peru, ou faz o chester. E aí, ter essas combinações, a gente acaba não saindo daquela composição nutricional que a gente busca quando a gente fala de uma alimentação saudável e consegue trazer aí a personalidade de cada prato típico que cada família faz. Então, dá para a gente conseguir fazer esse casamento perfeito entre uma ceia saborosa, que respeite os hábitos familiares e que ainda assim a gente respeite um contexto nutricional de alimentação saudável. Mantendo o glamour, né, das festas do fim do ano, das confraternizações, mas é só ter um pouquinho mais de atenção. Portanto, parece que o segredo da história é a composição, né? Como é que a gente combina essas questões? Isso. Composição e quantidade, porque às vezes também a gente fica um pouco
enganado de quando o alimento é saudável, ele pode ser consumido à vontade, né? Isso acontece com alguns alimentos que são colocados como os grandes salvadores, né? Então, você fala de um salmão, obviamente, o salmão é um peixe que tem várias questões nutricionais aí de nutrientes que são saudáveis para o nosso corpo, mas não necessariamente eu não vou ter cuidado com a quantidade que eu vou consumir desse alimento. Eu vou fazer um arroz de grãos, né? Vou colocar mais grãos, mas eu também tenho que ter essa noção de quantidade. Então, lembrar que a questão de um exagero, que pode trazer um impacto na glicose, ou que vai aí sair um pouquinho do padrão, é muito mais com relação à quantidade que a gente consome do que o tipo de alimento. E talvez pensar no modo de preparo, né? Eu posso talvez fazer lá um bacalhau com mais óleo, eu posso fazer um bacalhau onde eu falo, a minha família fazia 2 tipos de bacalhau, às vezes a gente até brincava em casa. Esse ano a gente vai fazer aquele que é mais gorduroso ou menos, porque a minha avó portuguesa fazia um que era mais no óleo, você tinha que fritar, era cheio de azeite, cebola, uma delícia, mas era banhado no óleo. E no outro ano a gente fazia mais com legumes, brócolis, couve-flor, menos batata, então assim, dá para a gente dar aquela equilibrada, trazendo aquele prato tradicional e tentando trazer esse contexto também da qualidade para a gente conseguir se satisfazer ali na noite, na ceia e mesmo assim manter o glamour, como você mesma falou. Então, tem uma coisa na nutrição que a gente brinca bastante, que é dá para comer de tudo, mas não tudo. A gente não precisa comer tudo junto de uma vez só. Dá para você ir, né, tentando distribuir um pouquinho. Hoje eu vou comer isso com isso, amanhã eu vou comer aquilo. De repente eu não preciso comer os 3 tipos de sobremesa no mesmo dia. Eu como alguma coisa num dia, outra coisa no outro. E aí a gente vai balanceando um pouco, que nada mais é do que um conceito de alimentação saudável. E lembrar que é uma época pontual, né? Não é uma coisa que a gente vai acontecer todos os dias. Então, talvez a grande questão não seja a ceia, mas talvez o que a gente faz no período, né? Será que eu trabalhei de contexto de estilo de vida saudável ao longo do ano para talvez não ir me preocupar na noite da ceia? Não é a noite da ceia que vai estragar o resultado de um ano todo. Com certeza, né? Olha, gente, a gente está aqui conversando com a Tarsila Campos, né, nutricionista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ela é uma especialista em obesidade também, em alimentação, e está trazendo dicas aqui importantíssimas para que a gente possa passar esse período de festas, de confraternizações, aproveitando, né, as coisinhas gostosas que são ofertadas e que aparecem muito mais nesse tempo, sem necessariamente prejudicar a nossa saúde, sem ter que ficar pensando naquela questão dos excessos, dos quilinhos extras, etc. Mas é uma questão mesmo de como a gente vai utilizar. É um período muito que a gente fala de renovação, que a gente busca aí melhorias, que a gente se coloca em propostas do que eu posso fazer de diferente. E aí, trazendo um pouco da alimentação, que é o meu objeto de estudo, a gente desconstruir um pouco essa coisa do terrorismo nutricional. A gente não tem um alimento vilão, né? Então, vamos sair um pouco daquele lugar de que um alimento faz engordar e o outro faz emagrecer, né? Muito mais o contexto e o padrão nutricional que a gente quer trazer para dentro da nossa casa, o que a gente quer oferecer para os nossos filhos e netos. E lembrar que à noite esses encontros familiares não se resume só no que a gente vai comer e beber. Também tem um contexto aí de reencontrar as pessoas, de estar junto dos parentes ou dos amigos, enfim, de quem for estar junto. E mesmo para quem passa esse período sozinho ou trabalhando, né? Tentar fazer aí um momento de acolhimento. A gente fala muito da comida do conforto, do comfort food. O que você gosta, né? Trabalha aí nesse lugar do que é importante. Nossa, eu gosto do tender, eu gosto do arroz com champignon que a minha mãe faz, eu gosto do arroz com lentilha. E aí acho que a gente traz aí esses sabores também muito relacionados aos sentimentos com relação a isso, porque não tem como, né? O centro da fome e da emoção está um do lado do outro, então não tem como eles não se conversarem, e aí que a gente entra na individualidade das pessoas. Por isso que não existe o cardápio perfeito e a comida ideal. Existe aquilo que faz sentido dentro da rotina e do padrão nutricional de cada um. Eu acho e quero destacar 2 coisas super bacanas, você está falando só coisas bacanas, mas eu quero dar destaque a 2 coisas, né? Que esse tempo é especialmente um tempo de comunhão, né? Mais importante do que a comida é o estar junto, é desfrutar da companhia, é usufruir um do outro, né? Um momento em família, um momento com amigos, um momento realmente para estar junto. Mas, por outro lado,
reunião de família, reunião de amigos sem comida não rola. Não dá, não, gente. É isso, a gente sabe que é o que une, né? Tanto que a gente fala, o lugar preferido das pessoas é a cozinha, né? E nessas festas de fim de ano a gente comprova isso, porque às vezes tá lá a sala montada, tá todo mundo amontoado na cozinha conversando. Então a gente fala que não tem, né? É o elo entre as pessoas. Então, acho que até nesse sentido une, né? A gente aprende, é a receita de família que passa de vó para neto. Então, acho que tem muito desse lado de trazer mesmo esses laços afetivos e a comida está totalmente entrelaçada nisso. Ela tem esse poder de unir e de trazer uma certa comemoração aí a mais nessas datas especiais e faz sentido. Eu só acho que a energia não precisa ficar só em torno disso e muito menos na culpa. Não, vamos lá, dá para a gente fazer boas escolhas, dá para ter essa noção do que combinar com o quê e trazer essa leveza para esse período que é tão especial. Alguma dica especial para a questão de crianças, idosos, pessoas com comorbidades? Alguma dica especial, alguma recomendação? Eu acho que, no geral, acho que principalmente para quem trata algum tipo de doença crônica, um dos alertas que a gente mais faz e que acontece muito, que a gente vê de relato, o dia, já que eu vou exagerar, eu não vou nem tomar a minha medicação. Então, assim, gente, quem faz uso de medicação de uso contínuo, é um dia de festa, não deixe de fazer uso das suas medicações, continuem fazendo uso delas, porque o interromper, ainda mais num dia que com certeza a gente vai sair daquele padrão de estilo de vida que a gente tem no dia a dia, a gente está errando duas vezes, né? Um, por não ter a medicação, que é quem pode auxiliar, e dois, porque obviamente a gente não vai estar cumprindo aquele padrão nutricional que talvez estava estabelecido e a medicação muitas vezes até compense isso, né? Lembrar sempre da hidratação, gente. Tomem água, é extremamente importante que a gente lembre que o que hidrata o corpo é água. É um período que não tem como a gente não falar. Existem os brindes, existem as confraternizações, deixa um arranjo bonito, até coloca uma jarra de água na mesa com canela em pau, frutas em rodela, pode pôr morango, pode pôr semente de romã, que diz que traz até sorte, né, gente? Eu acredito em todas essas coisas. Então, vamos colocar isso tudo para acontecer. E aí, a gente até estimula essa questão da hidratação, né? Para as crianças, em especial, eu acho que o mais importante, talvez, estimular a questão da comida, do fazer, né? Do fazer a comida. Eu acho que é um momento que as pessoas se propõe a ir para a cozinha e cada vez mais a gente fala o quanto a alimentação virou a comida ultraprocessada, a comida de pacote. Então, acho que é muito momento que as pessoas estão mais em casa, é um período talvez de férias, envolvam as crianças no processo da escolha dos alimentos, pode fazer alguma coisa mais colorida e diferenciada, como se fosse aí um prato kids para as crianças, para estimular novos sabores. Então, é um período muito que, como você mesma falou, reuniões, não tem como a gente não pensar em reuniões familiares e de amigos sem ter a comida. E a gente pode usar esse ambiente até para fazer uma educação nutricional, para novos sabores, para novos alimentos, para frutas da estação, que são tão diferentes nesse ano também. Então, aproveitar esse momento para trazer esses novos sabores aí para o dia a dia das pessoas também é extremamente importante. Verdade, verdade. Olha aí, gente, dicas preciosas, né? Da Tarsila Campos, nutricionista do Centro Especializado em Obesidade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ou seja, uma especialista trazendo aqui informações que vão ajudar você a aproveitar todas as guloseimas desse tempo de comemoração e não ficar ali, né, dizendo, não pode isso, não pode aquilo, mas as dicas ajudam a aproveitar muito agradável, né? Como aproveitar essas guloseimas, mas manter uma alimentação saudável. A gente vem aí num tempo, né, de inflação alta, as coisas estão bem mais caras, e a gente ouve mesmo as pessoas dizendo, esse ano eu vou ter que tirar menos, né, tirar algumas coisas da nossa ceia. Quais são as tuas dicas para que se possa ter, né, uma opção bacana de ceia nessas confraternizações, mas aí protegendo a questão financeira? Sempre aquilo, né? A gente fala que ir para essa parte aí mais dos legumes, elas sempre podem dar certo, porque a gente pode fazer uso de compras na feira, tem aquele horário que a gente sabe ali que a gente vai conseguir algumas coisas mais num preço bom, e aí pode
fazer o famoso salpicão, que é uma coisa que muitas vezes você pode fazer uma coisa mais... A gente não tá tão dando sorte, né? Não sei como é que tá, mas aqui tá frio. Eu falei que nessa época do ano que eu queria estar passando calor, eu tô de manga comprida em São Paulo, eu nunca passei por isso na minha vida, eu acho, eu tô me sentindo em Nova York daqui a pouco, só que não. Mas é isso, eu falo que até um período que, não esse ano, mas ele tem essa conotação de estar um calor a mais, então a gente às vezes busca... refeições mais leves, então dá para fazer alguma coisa, um salpicão usando cenoura, o próprio salsão, que é uma coisa que a gente consegue usar um pouquinho, colocar um pouquinho de maçã, usar o peito de frango, que é uma coisa do tipo de carne, que são carnes também um pouquinho mais em conta, e às vezes até para controlar um pouquinho aí valor calórico e trazer um pouquinho de sabor diferenciado, usar um iogurte natural, que também é uma coisa mais de fácil acesso, né? Arroz, gente, arroz é sempre bem-vindo e às vezes só da gente colocar uma salsinha, colocar cor diferente ou fazer um arroz com brócolis, também traz aí uma cor e um sabor diferente. Então eu estou falando de um alimento que está lá presente no dia a dia, que às vezes as pessoas até recebem dentro da cesta básica e que pode ser utilizado, né? Sardinha muitas vezes vem também aí como fonte de proteína e pode ser feito em forma de salada. A sardinha é uma proteína mais acessível e super versátil. Bom, eu sou adoradora de farofa, eu não sei você. Eu também. Mas eu amo farofa e usar uma farinha de mandioca ou alguma coisa, e aí vocês também colocarem com legumes ou até mesmo uma farinha com ovos. Então você vai podendo fazer alguns pratos diferenciados com proteínas que são mais presentes do dia a dia, que saem daquelas carnes e proteínas do circuito, que normalmente nessa época de ano a gente sabe que tem alguns preços mais abusivos, justamente porque sabe que é o período que vai ter mais procura, né? Então a gente sabe que o bacalhau vai totalmente aí no valor quando chega perto da Páscoa e do Natal, porque é um tipo de proteína que é mais procurado, tem tipos de carne que a gente só tem presentes nesse ano. Então, pensando em composição, fazendo uma salada de entrada, tendo um prato à fonte de carboidrato, que pode vir ali do arroz ou da farofa, escolhendo uma proteína que esteja mais acessível, a gente consegue fazer uma mesa prazerosa, com todos os nutrientes que o corpo lá precisa, e a gente não deixa de ter o glamour, que eu adorei essa palavra aí que você usou no início, dos pratos que são oferecidos durante a ceia. Vem cá, a gente está falando aqui de confraternização de final de ano, dessa questão toda. Não dá para não falar em rabanada, né? Ai, gente, rabanada é uma delícia. Eu não falei quase nada de doce, pode, né? Ou não pode? Pode ou não pode? Maravilha. Você sabe que dentre vários doces que a gente costuma fazer, eu acho que a rabanada é um dos mais bem-vindos, né? Primeiro pelo acesso, porque você usa pão. Segundo que, obviamente, né? A gente tem aí um pouco da questão de óleo fazendo parte, etc. Mas ele acaba sendo uma boa possibilidade aí de sobremesa, pelo acesso, pela época do ano e vai na rabanada, gente. O problema é comer a travessa inteira de rabanada, mas pega lá uma rabanada de sobremesa, tá tudo certo, né? Eu acho que escolhe aí a sobremesa que faz mais sentido para você e coloca ela aí e aproveite. Vamos de rabanada. Eu sou fã de rabanada. Uma zona de rabanada também. E agora existem vários tipos de rabanada, né? Umas mais saudáveis, não rabanada gourmet, mais pensadas. E você não frita, que você pode usar as famosas fritadeiras agora para fazer, então você acaba não adicionando óleo para fazer essa preparação. Então, óbvio que a gente consegue aí adaptar algumas coisas. E uma coisa que é interessante falar, né? A gente fala muito ali do panetone ou da própria rabanada, que são coisas que você acaba utilizando no dia a dia, e fala assim, pô, sobrou, né? Sobrou, e aí o que eu faço? Vou fazer o quê com isso? Eu tenho um hábito nessa época do ano, né? De manhã a gente costuma comer um pãozinho, né? Não sei, come um pão ou come um pão integral. E às vezes, mesmo no nosso dia a dia, quando a gente brinca ali com a questão da substituição, dá para usar, dependendo ali, corta uma fatia de panetone menor, substitui o pão do teu café da manhã pela fatiazinha do panetone, já que você resolveu comer de sobremesa na ceia a rabanada e não o panetone, deixa o panetone para o dia seguinte, e a gente pode trabalhar sempre esse conceito de substituição para tentar deixar os dias em equilíbrio. Obviamente que ele vai ter uma composição nutricional diferente, mas pelo menos a gente não está adicionando no dia, né? Então, também tem um pouquinho esse lugar aí da gente conseguir minimizar as coisas. Então, se pelo menos com aquilo que sobra da ceia, entre a semana de Natal e Ano Novo, a gente usar muito mais na coisa da substituição, não é aquilo, eu tomo meu café da manhã, eu faço meu almoço tradicional, mas aí eu não aguento e vou lá e pego a rabanada que sobrou no Natal.
Então, trabalhar um lugar aí para substituir ou o pão do café da manhã, ou aquela torrada que você comia no lanche da tarde, e pelo menos a gente está usando aí as preparações que sobraram do Natal em substituições em alguns outros horários do dia para a gente manter aquele equilíbrio nutricional. Então, fica aí uma estratégia também para não comer tudo na mesma noite da ceia e depois ficar se culpando. Quando ficar passando mal, essa coisa. Ficar passando mal, comi demais. Aproveitando aí o momento de dicas, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto muito de fazer de colocar o panetone na torradeira, por exemplo. Eu faço isso. Eu acho uma delícia, né? É uma delícia. E aí, de manhã poder fazer isso realmente... Não é? Faz em substituição ali, óbvio, a gente tem que tomar cuidado com a fatia, porque às vezes eu falo, qual fatia que você pegou, né? Uma fatia de 4 dedos, né? Então vamos definir essa fatia, gente. Pega ali, às vezes, uma fatia mais ou menos de 2 dedos. Você sabe que uma coisa que eu faço, eu ganhei um panetone cilindro de uma paciente que faz panetone. Ela falou, ai, Tarsila, desculpa, mas eu tinha que te presentear com o panetone que eu faço. Eu falei, maravilha, nutricionista come, viu, gente? A gente não vive de ar. E aí eu fiz isso, eu cheguei em casa, já cortei as fatiazinhas, congelei já a fatiazinha, porque às vezes esses panetones, como são tão industrializados, eles estragam mais rápido também, né? E porque eles são mais artesanais. Aí eu congelei, então eu tiro uma fatiazinha ali de manhã, já coloco na tostadeira, enquanto eu tomo banho, depois lá faço o café, pego minha fatiazinha de queijo branco, e é isso aí, fica uma delícia. Maravilha. Tarsila, assim, já agradecendo a tua presença e participação conosco, a gente está aqui caminhando para o final da nossa conversa, né? Eu queria já agradecer a tua presença conosco, as dicas, ajudar a tirar esse peso todo das nossas costas. Não é? É isso aí, gente. Sem peso, sem culpa, confraternizem. Aproveitem a noite em família e acho que criar estratégias muito mais para o que a gente vai ficar fazendo nos próximos 12 meses para investir no estilo de vida saudável. Talvez a gente não vai resolver essas questões da vida na ceia de Ano Novo, mas a gente pode usar padrões e alguns raciocínios nutricionais aí para conseguir fazer escolhas alimentares mais inteligentes e que valham a pena e comer sem culpa, gente, por favor. Eu acho que essa é uma dica preciosa mesmo, porque assim... a gente sempre pode ter momentos em que a gente vai passar um pouquinho dos limites, né? Você vai aproveitar o momento, vai usufruir o momento. Portanto, o mais importante não é só ficar focando naquele momento, mas é ficar focando no comportamento que você falou, o que acontece entre um ano novo e outro, né? Exatamente. Fica essa dica para 2023 e a gente está sempre à disposição para ajudar a desmistificar essas coisas e cada um encontrar o seu caminho dentro da alimentação saudável. Não existe um único caminho, que serve para a Tarsila, de repente pode não servir para outra pessoa. E é isso, tem que respeitar o dia a dia, os horários, os alimentos que tem acesso, os padrões nutricionais e, em cima disso, criar um estilo de vida saudável, até porque quem carrega algum tipo de doença crônica, esses cuidados têm que ser para sempre. Não adianta a gente falar em estratégias. A gente tem que falar em padrões nutricionais adequados e saudáveis para que a gente consiga manter isso a longo prazo. Muito show, muito show. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela tua presença conosco, tá bom? Obrigada a vocês pela oportunidade. A você também que participou com a gente aqui e até a próxima.